Fala, moçada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Beleza, então bora lá, partiu mais uma aulinha de química bacana e hoje nós vamos falar sobre as reações inorgânicas parte 2, ou seja, hora de falar da reação de dupla troca. No primeiro vídeo, na parte 1, nós falamos sobre os outros 3 tipos de reação: reação de adição, reação de decomposição e reação de simples troca. Não lembra? Não viu o vídeo? Corre aqui, assiste o vídeo lá que é para não deixar passar nada, porque a química é fácil, mas a gente tem que correr atrás dela também, tá certo? Então, bora lá. O que é uma reação de troca? Como dito antes e reafirmado agora, é uma reação onde você vai trocar um íon de uma molécula por um íon de outra molécula. No caso específico da reação de dupla troca, nós vamos trocar duplamente, ou seja, eu tenho uma molécula A, uma molécula B. O cátion dessa molécula A pode passar para a molécula B, enquanto o cátion que estava na molécula B vem para o da molécula A, formando uma dupla troca. Olha aqui, primeiro exemplo, como é que isso acontece? Eu posso imaginar que o chumbo veio para cá. Chumbo, o cátion da primeira molécula, veio para cá, ocupando o lugar que era do hidrogênio. Em contrapartida, esse hidrogênio que ficou sem lugar, ele vem para cá e toma o lugar que o chumbo deixou vazio. Ou seja, uma troca, outra troca, dupla troca ou permuta. Beleza? E aqui funciona da mesma forma. O cálcio vem para o lugar do fósforo, aliás, do lugar do hidrogênio se juntar com o fosfato, e o hidrogênio vem para o lugar do cálcio se juntar ao carbonato. Só que aí tem uma maldade. Cuidado, que é a seguinte: como é que eu vou fazer isso daqui? Para fazer isso daqui, nós temos que primeiro dividir o cátion do ânion. Então, vem aqui, divide o cátion do ânion e vem aqui, divide o cátion do ânion. Opa, entendi. Nesse momento, você está pensando, como é que eu sei onde que eu vou dividir o que é cátion e o que é ânion? Muito fácil, tão fácil, parece química. Olha aqui, o cátion é o primeiro elemento, o ânion é o resto do composto. Tranquilo? O primeiro elemento é sempre o cátion, o ânion é o restante. Tem uma exceçãozinha, mas a gente vai falar dela mais para frente aqui. Bom, então tá. Além de dividir cátion e ânion, eu preciso das cargas. E para saber essas cargas, a gente tem que revisitar alguns conteúdos anteriores. Por exemplo, o cálcio, eu sei que a carga dele é mais 2 porque ele é da família 2A. Aí lembram-se das valências lá da ligação iônica? Família 1A perde um elétron, mais 1. Família 2A perde 2 elétrons, valência mais 2. Família 3A perde 3 elétrons, valência mais 3. Sempre assim. Então, o cálcio é mais 2. Concorda que tem um cálcio e um CO3? Isso significa que a carga deles tem que ser a mesma. Mais 2 para lá, menos 2 para cá. Certo? Porque é 1 e 1. Do lado de cá, a gente pode usar outro recurso. O hidrogênio, a gente já sabe, lembra? H+, OH-. Então, quer dizer que o hidrogênio tem carga sempre mais 1. E o PO4, que é o fosfato, a carga dele vai ser, na verdade, o recurso que a gente usa aqui. Para todos os ácidos, olha a manha, para todo ácido, a carga do ânion vai ser simplesmente o número de hidrogênios que tem no ácido. Se o ácido fosfórico tem 3 Hs, quer dizer que a carga do PO4 tem que ser 3. Aí, como nós vamos construir as moléculas? Separar isso daqui bonitinho. Ca2+, CO3, 2-. Do lado de cá, H+, e PO4, 3-. Só separei para ficar mais fácil de enxergar, beleza? Agora, olha aqui o que eu vou fazer. Para formar os novos produtos, tudo que eu tenho que fazer é trocar os cátions. Então, esse cátion vai vir para cá, se juntar com esse, e esse vai vir para cá, se juntar com o CO2. Então, o CO3, 2-. Então, vai acontecer isso aqui, o Ca vai se juntar com o PO4, 3-, enquanto o CO3, 2-, se junta com o H+. Eu troquei os cátions de lugar, ou os ânions, tanto faz. E aí, o que aconteceu? Para determinar a fórmula total, Ca com PO4. Mas por que é 3 aqui e 2 aqui? Porque para descobrir a fórmula a gente usa o quê? A famosa regra do escorregador. Lembra da regra do escorregador lá das ligações químicas? Olha aqui,
se é Ca, 2 mais, e PO4, 3 menos, para descobrir a fórmula do composto, eu pego o 3 do fosfato e escorrega para virar o índice do cálcio. E o 2 do cálcio escorrega para cá para virar o índice do fosfato. Muito importante é lembrar que o 3 veio para cá bonitinho, Ca3. Agora, aqui no PO4, por que o 2 ficou entre parênteses? E por que eu fiz questão de destacar o parêntese? Porque esse 2 que vem para cá, ele multiplica o íon inteiro, tá? Então, eu não posso só colocar o 2 sem parêntese, porque senão fica PO42, que não existe. E também não posso simplesmente vir para cá e falar assim, ó, já tem um 4, então multiplica por 2, PO8, que também não faz sentido. Beleza? Então, toda vez que o íon tiver mais de um elemento químico, hora que você cruza as cargas, você coloca o parêntesezinho. Fechou? Beleza. Então, tirar isso aqui só para não ficar muito poluído. A gente fecha Ca3PO42 e H2CO3. Tranquilo? Bom, reações acontecem assim. Como é que eu vou bater o olho e identificar que a reação é de dupla troca? 2 moléculas antes da seta nos reagentes, 2 moléculas depois da seta nos produtos. Agora, muito cuidado com uma maldadezinha aqui, ó, que é, na verdade, esse rapaz. O ácido carbônico. O que acontece com o ácido carbônico? Esse ácido carbônico ele é um composto muito instável. Portanto, sempre que ele se forma, ele se divide na mesma hora. Então, na verdade, ao invés de ter ácido carbônico bonitinho, eu posso ter os compostos resultantes da sua divisão, que são H2O e CO2. Certo? Então, pelo amor de Deus, presta atenção no detalhe, marque isso aí como uma exceção importante, ó. Toda vez que formar H2CO3, você pode imaginar que H2CO3 é instável e que, portanto, ele vira água mais CO2, tá bom? Então, olha só, o exercício poderia vir com CaCO3 mais H3PO4 produzindo fosfato de cálcio e ácido carbônico, bonitinho, a reação de dupla troca, 2 antes, 2 depois. Mas ele poderia vir com os reagentes, mais esse salzinho bacana, mais água, mais CO2. Aí você pensa assim, você acha que você vai me pegar. Isso aí não é dupla troca, porque para ser dupla troca, o Rubão falou que tem que ter dois compostos antes da seta, 2 moléculas antes da seta, 2 moléculas depois da seta. Certo? Certo. Só que isso aqui é uma reação de dupla troca, sim, porque os produtos eram esse sal e esse ácido. Isso daqui é consequência da instabilidade do ácido que se formou e se desmanchou. Então, onde você enxerga H2O mais CO2, na verdade você vai enxergar quem? H2CO3. Beleza? Combinado então. Fechou. Condições para ocorrência de reação. Na verdade, não é só colocar lá e a reação vai acontecer com certeza. Tem umas condições para ela ocorrer, que são 3 basicamente. Precipitado, que é uma substância sólida, formar um composto insolúvel em água. A formação de um gás, que vai existir sempre que nós tivermos compostos voláteis. Ou formar uma substância pouco ionizável. O que é uma substância pouco ionizável? Para resumir, ácidos e bases fracas, certo? Se você formou os produtos e tem um ácido fraco ou uma base fraca, a reação acontece de verdade. Bom, vamos olhar aqui os exemplozinhos, ó. Primeiro exemplo, mesma coisa, né? Vou pegar o verdinho aqui, ó, para ficar bonitinho. Divide a cadeia, aliás, cadeia não. Divide o composto, que não é orgânica ainda, né? Muita calma nessa hora. Divide o composto, cátion de um lado, que é o primeiro elemento, ânion do outro lado, que é o restante da molécula. E depois a gente inverte os cátions, ou inverte os ânions, tanto faz. Você pode fazer com ânion também. Mas para isso a gente precisa das cargas, né? Ó, o Na, eu sei que é sempre mais, porque o Na é da família 1A. Lembra o esquema da valência? Família 1A, sempre mais 1, porque perde um elétron. Se ele é mais 1, o Cl tem que ser menos 1, porque tem um de cada, o que significa que as cargas são iguais, né? Os valores são iguais. O NO3 tem carga menos 1 também. Por que ele tem carga menos 1? Porque ele vem do ácido nítrico. O NO3- é um íon muito famoso na química, na biologia, né? Tem até um ciclo do nitrogênio, onde ele aparece muito. E o íon prata é Ag+.
A prata, ela não segue padrão, porque ele é de uma família B. Os elementos das famílias B, eles não seguem muito padrões dentro da... Não gostam de seguir muitos padrões dentro da família, não. Só que a prata é um composto que vale a pena a gente lembrar, porque a prata, assim como o zinco, por exemplo, são alguns dos poucos elementos das famílias B que tem NOx fixo, sempre mais um. Apareceu prata, vai ser sempre mais um. Sempre. E quando eu digo sempre, eu quero dizer todas as vezes. Então, beleza. O que eu tenho que fazer? Trocar de lugar, trocar de lugar. O Na se junta com o NO3, o Ag se junta com o Cl, sem preocupar com o índice de nada, porque é tudo um. Olha que lindo. Então, formou o nitrato de sódio e o cloreto de prata. Essa reação ocorre de verdade? Bom, é isso que eu tenho que ver. Forma precipitada? Para isso, a gente tem que lembrar de uma outra coisinha que a gente estudou lá na química do primeiro ano, que são as solubilidades de sais. O NaNO3 é um sal muito solúvel, porque por N razões. Na verdade, isso aqui é o cúmulo da solubilidade. Primeiro, todo sal formado com elemento da família 1A, sempre solúvel. Todo sal formado com nitrato NO3, sempre solúvel. Então não tem erro, isso aqui é solúvel de trás para frente. Beleza? Agora, esse daqui, ó, cloretos, são solúveis também, exceto poucos. Como, por exemplo, o cloreto de chumbo e o cloreto de prata. Opa, cloreto de prata. Esse é exceção à solubilidade, ou seja, ele é, posso colocar de vermelhinho aqui, insolúvel. Se ele é insolúvel, ele fica sólido, certo? E se ele fica sólido, ele forma o que nós chamamos de precipitado. Se formou precipitado, a reação ocorreu de verdade. Certo? É só você identificar se tem o tal precipitado entre os produtos ou se os produtos são todos solúveis em água. Aqui na letra B, a mesma coisa, ó, dividiu H com o do BR e o K do OH, todo mundo com carga mais 1, bonitinho, e é só trocar. Ó. Deixa eu colocar aqui até para a gente lembrar. Ó. O potássio vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vem para o lugar do potássio, formando o KBr e o H com OH formando água. O que aconteceu aqui no KBr? BR também é um halogênio igual ao cloro, ou seja, os seus compostos são também solúveis. No caso, ele está junto com o potássio, que é da mesma família do Na, ou seja, muito solúvel. Então, esse composto que é solúvel em água não significa que a reação ocorreu de verdade. Isso aqui é água, que também não significa que a reação ocorreu de verdade, porque água é água. Né? Então, o que acontece? Essa reação aqui, ela não ocorre. Muito cuidado. A gente diz que ela não ocorre no sentido de formar de forma ou de modo definitivo uma substância diferente. Ela acontece sim, forma os produtos, só que como esses produtos são muito solúveis, eles formam e se desmancham na mesma hora. Certo? Então ele não se sustenta. Se ele não se sustenta, tudo que vai existir aqui são os íons livres. Vão ter água, H+, ou H-, K+, e Br-, porque esse composto é muito solúvel. Certo? Então, para você definir se a reação aconteceu por formação de precipitado, é só procurar um composto que seja sólido, mesmo em presença de água. Ou seja, um composto que seja insolúvel. Tranquilo? Apareceu um sólido insolúvel, é uma reação que ocorre por precipitação. O segundo caso é a formação de gás. Quando a reação ocorre e forma gás, esse gás escapa para a atmosfera e automaticamente a reação não pode mais ser reversível. Logo, ela ocorreu de forma definitiva, não tem jeito de voltar atrás, certo? E esse gás vai ser basicamente uma substância volátil, porque volátil é algo de baixo ponto de ebulição, evapora fácil, né? Beleza, então olha só, HCl mais a MgSO4 que produzirá MgCl2, H2SO4. O que acontece? Mesma coisa, né? Ó, divide aqui, o H é sempre mais, o Cl é menos. O Mg vai ter carga 2+, ou mais 2. Por quê? Porque ele é da família 2A. E a gente já falou, só hoje é a terceira vez, família 1A sempre mais 1, família 2A sempre mais 2. Está percebendo que à medida que você vai fazendo os exercícios, os casos vão se repetindo e você vai se acostumando com ele sem precisar preocupar em decorar? Decorar é terrível. Né? Beleza. E se eu tenho um Mg e um SO4, quer dizer que aqui vai ser menos 2. Porque é igual, corta, por isso é um de cada. Para formar os produtos, o que eu faço? O Mg vai trocar de lugar com o H,
MgCl vai formar um composto, aí ó, o 2 do Mg vai para o Cl, Cl2, o 1 do Cl fica no Mg, MgCl2. E do lado de cá a mesma coisa, ó, o 1 do H vem para o SO4, o 2 do SO4 vai para o H, formando H2SO4. Essa reação só não está balanceadinha ainda, né? O que eu preciso fazer? Meu Deus, eu preciso balancear, mas eu sempre tenho dúvida de como balancear uma equação. Balancear pelo método da tentativa é muito sossegado. Você tem que seguir quem? É só você ficar de olho no macho, tá? Fica de olho no macho, que está tudo em casa. Segue a ordem do macho, que não tem erro. Como assim? Primeiro você olha metal, depois a metal, depois carbono. E por último você deixa sempre hidrogênios e oxigênios. E por que isso? Porque hidrogênios e oxigênios tendem a aparecer mais nas moléculas. Se eles aparecem mais, as quantidades maiores deixariam, teoricamente, mais difícil o balanceamento. Então deixa por último. Quando você for fazê-los, eles provavelmente vão estar até prontos. Olha que beleza. Tão fácil que parece química. Bom, então, olha aqui. Metal. Um magnésio antes, um magnésio depois, tudo igual. O S é um ametal. Eu já até olhei aqui, ó, um S antes, um S depois, tudo igual também. O Cl é outro ametal. Eu tenho 2 Cls aqui, aqui eu tenho só um. Então eu preciso colocar um 2zinho aqui, né? E quando eu coloco esse 2zinho aqui, eu fico com 2Hs que estão iguais, 4Os também igual. Certo? Então, beleza, equação balanceada. Seguindo a ordem do macho, fica fácil de mexer. Metal, ametal, carbono. E, por último, hidrogênio e oxigênio. Beleza? Simples assim. Olha esse caso aqui, ó. Muito cuidado com esse rapaz. O NH4 é o único cátion que nós vamos discutir aqui no ensino médio, não metálico, é o único cátion não formado por um elemento só. Apareceu o NH4, que já é famoso, a gente já mexeu com ele muitas vezes até aqui. Lembra que NH4 é o íon positivo, é o cátion. E esse NH4 tem carga sempre mais, porque o Cl sozinho tem carga menos. Do lado de cá, eu sei que OH, lembra, a água é formada pela junção de H+, com OH-. Então, aqui, OH-. Se o OH é menos, significa que o Cu tem que ser mais. Olha que bacana. Bom, para formar os compostos, é só trocar os cátions ou os ânions de lugar. O NH4 vem para cá e o Cu vem para o lugar dele. Cu junta-se com Cl e o NH4 junta-se com OH, formando um composto ali. Aí você me pergunta, Rubão, mas você não falou se as reações ocorrem ou não. Todas elas vão ocorrer? Todas elas formam o tal do composto volátil? Vamos ver. MgCl2 é um sal, sais são todos fixos, nenhum sal é volátil. E, além de ser fixo, a gente sabe que ele não forma precipitado, porque Mg da família 2A, solúvel, e o cloreto é sempre solúvel, exceto com prata, chumbo e alguns outros mais. Né? Então, esse aqui é solúvel. E esse daqui é um ácido muito estável. É um ácido forte e estável. O ácido sulfúrico é líquido e natural na temperatura ambiente. Então, essa primeira reação aqui não rola. Ela não vai rolar. Ou seja, vão ficar Mg2+, Cl-, H+, e SO4 2- livres na solução. De boa, suave, nadando na solução. Agora, quando a gente olha para essa reação aqui de baixo, ó, de novo tem um cloreto. Cloretos são sempre solúveis. Então, isso aqui é solúvel, não significa que a reação aconteceu. Mas esse composto aqui, muito cuidado com esse composto aqui, porque o hidróxido de amônio é um composto muito volátil. Né? Alguém já abriu um vidro de amônia para perceber como o cheiro de amônio espalha pelo ambiente muito rápido? Se esse cheiro espalha muito rápido, é porque esse produto é muito volátil. Ele vaporiza, vira gás, e esse gás se espalha pelo ambiente. Na verdade, esse hidróxido de amônio, ele pode ser representado também por NH3, que é a amônia normal, e OH.
OH nada. OH nada. EH2O. Porque juntando os dois vai dar o NH4OH do mesmo jeito. Ó, 5 hidrogênios, um O e um N. E aí o que acontece? Esse NH3 é volátil. Se ele é muito volátil, quer dizer que essa reação ocorre. Essa aqui ocorre bonitinho. Certo? Vou apagar o macho aqui porque está me incomodando. Está perto demais. Beleza? Tranquilão. E para terminar, substâncias pouco ionizáveis, que são os tais ácidos e bases fortes ou fracas. Para ser pouco ionizável, tem que ser fraco. Então, puxa a setinha na sua anotação aí, ácidos ou bases fracas. Bom, nesse primeiro exemplo aqui, ó, nós vamos de novo dividir ferro para um lado, nitrato para o outro. A água é H+, e OH-. Vou até escrever aqui para você lembrar. H+, OH-, certo? Na hora de formar o composto, troca os cátions, ou seja, esse cátion se junta com esse ânion se junta com esse cátion. Ah, mas eu preciso saber a carga do cátion Fe. Dá para saber a carga do Fe olhando para cá? Claro que dá. Ó, qual é o número que tem aqui no ferro? Nenhum. Se não tem número nenhum, significa que é 1. Esse 1 do ferro, na verdade, é a carga do nitrato, menos 1. E esse 3 aqui do nitrato é, na verdade, a carga do ferro, mais 3, certo? Então, mais 3 do ferro com menos 1 do OH, o 3 vem para cá, FeOH3, e o 1 vem para cá, fica Fe1OH3, certo? Formando uma base. E o contrário também ocorre, né? Esse H+, se junta com esse NO3- para formar HNO3. A reação só precisa ser balanceada. Segundo o macho, um ferro, tá tudo ok, né? Só que olha aqui, quantos nitrogênios tem aqui? Muito cuidado. Esse númerozinho que está fora do parêntese multiplica todo mundo que está lá dentro. Então, quantos N's tem aqui? 3. Aqui só tem 1. Então, preciso colocar um 3 aqui para ficar 3 igual a 3. Certo? E para terminar, ó, aqui eu tenho 3Hs, aqui eu tenho 3 vezes 1, 3Hs, 3 mais 3, 6. Aqui eu tenho só 2. Que número que eu multiplico por 2 que vai ficar igual a 6? Isso mesmo, galerinha. 3 águas do lado de cá. Beleza? Vou tirar esse OH e esse H aqui só para ficar bonitinho. Pronto, a reação está terminada. Agora nós temos que determinar se a substância é forte ou se a substância é fraca. Ó céus, como eu vou saber determinar para as bases se elas são fortes ou fracas? Muito simples, muito simples. Tudo que você vai olhar é a posição do cátion na tabela periódica. Se ele for da família 1A e 2A, base forte, dissocia muito. Se ele for de outra família que não 1 e 2A, base fraca, dissocia pouco. Certo? Na verdade verdadeira, na letra fria da lei, família 1A bem forte, família 2A menos forte, tá? Mas, enfim, para nós aqui serve esse conceito mais simplificado. Nesse caso aqui, o ferro é de uma família B. Se o ferro é de uma família B, quer dizer que essa base é com certeza fraca. E o simples fato de existir uma substância fraca que ioniza pouco ou dissocia pouco, no caso das bases, se ele dissocia pouco, quer dizer que ele não dissolve perfeitamente. Ele fica preso na forma de molécula. Então, garante que a reação acontece da mesma forma que um sólido garantiria. Então, eu já sei que essa reação vai acontecer, mas só para esbanjar, né, porque isso aqui nós precisamos e queremos um conhecimento completo, né, versão completa, top de linha, eu vou olhar o ácido. Como é que eu vou definir se um ácido é forte ou fraco? Muito fácil, muito fácil. Olha a manha, para todo oxiácido, você vai fazer o quê? Número de Os menos número de Hs. O menos H. Se o resultado der 2 ou mais, significa que é forte. Se o resultado der menor que 2, significa que não é forte. Tranquilo? Então, olha aqui. 3 menos 1, 2. 2 ou mais significa ácido forte. E essa reação vai acontecer? Vai. Por que ela vai? Porque tem pelo menos um composto que é fraco. Tranquilo? Difícil? Não, né? Só tem que lembrar desses fortes e fracos aí, mas difícil não é. Aqui é a mesma coisa, ó, divide
divide, troca os cátions ou os ânions, tanto faz, fica no gosto do freguês. E aí você vai formar os seus compostos no produto, as suas duas moléculas. Li2SO4 é um sal, e aí se é sal eu tenho que pensar aqui, né? Forma precipitada ou não. Formado por Li. Li é um elemento da família 1A. O que a gente falou para elementos da família 1A aqui? Isso mesmo, formam sais sempre solúveis. Então esse aqui é solúvel, não garante a reação acontecer. E o HNO2? Opa, se tem H no início é um ácido. Como é que a gente determina a força de oxiácidos? Número de Os menos número de Hs. 2 menos 1, 1. Todo resultado que der menor do que 2 significa um ácido não forte. Ou seja, isso aqui é um ácido fraco. E se ele é um ácido fraco, ele garante que a reação ocorre também. Certo? Beleza, era só isso. Tá vendo? Que simples, que fácil. Dessa forma a gente termina a parte de reações inorgânicas. Agora, bora lá, porque isso daqui a gente aprende com prática, exercício, 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 para a gente transformar isso aqui na coisa simples que de fato é. Beleza? Então, ficamos assim. Por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo.